Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma modelagem de um vestido tubinho. Esse modelo bem simples, um tubinho com alguns recortes, um degote canoa, uma manguinha bem rasa. Então é um modelo muito simples de fazer. Vou compartilhar com vocês como fazer esse modelo hoje. Então, desde já agradeço por assistir os vídeos, sejam todos muito bem-vindos ao canal, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, compartilhe aí, deixe o seu joinha, para que a gente possa continuar fazendo novos vídeos para o canal. Então, vamos lá. Para fazer esse modelo, eu vou usar o tecido Zibelline, que é este tecido, né, que é bem estruturado, ele cai muito bem nesses modelos. E ele é um modelo para festa, né? Então, eu usei o tecido nobre, o Zibelline. É um tecido bem estruturado, vai um forro também. Então, vai ficar um belo vestido. Aquele vestido básico que você vai ter ele sempre no seu armário. Quando você não souber o que você vestir, você vai sempre lembrar do seu vestido em tubinho, em Zibelline, que ele vai muito bem. Em qualquer ocasião, você está bem vestida com esse modelo. Então, eu escolhi o Zibelline, eu vou usar 1,50 m para fazer esse modelo. É um modelo tamanho G, então, eu vou usar 1,50 m no Zibelline e vou usar 80 centímetros para fazer o forro desse vestido. Então, aqui eu já fiz a minha modelagem, como eu sempre faço. Fiz uma modelagem, conferi as medidas. E a gente vai fazer o corte dessa peça. Lembrando que o Zibelline, sempre que você for cortar a sua peça no Zibelline, você usa essa parte que é a orelha, você deixa sempre nesse sentido. Igual eu deixei aqui, uma orelha para o lado de baixo e a outra para o lado de cima. Sempre nesse sentido. Você pega a orelha e dobra ela e faz nesse sentido, a peça nesse sentido e nunca nesse sentido. Sempre corte ela assim, no sentido que a orelha fique na parte da barra e a outra na parte superior da peça. Você vai pegar as duas orelhas e deixar nesse sentido para que a peça tenha um bom caimento. Você faça isso, porque se você for usar ela nesse sentido que sempre a gente usa, ela vai ficar uma peça muito difícil, muito assim, não tem caimento, ela fica muito armada a peça. Então, nesse sentido, ela vai deixar a peça mais leve, mais suave, estruturada, mas com um caimento. Então, sempre não esqueça de fazer essa observação. A Zibelline, ela é cortada nesse sentido. Orelha sempre na parte de baixo e a outra na parte superior. E nunca nesse sentido. Assim, não assim. Espero que tenham compreendido. Então, vamos ao corte. Aqui eu já modelei o meu vestido, já cortei, já posicionei, né, aqui, como vocês podem ver. Ele é um vestido que ele vai estar com 1,20 de comprimento. Vou deixar ele com 1,25, para deixar um pouco de tecido para a barra. A altura do corpo dele vai estar aqui com 43, já marquei aqui, já fiz a marcação. O busto, ele vai estar com 1,25, já marquei aqui, já fiz aqui a minha marcação, e já está marcado. Sempre deixo aqui os pontinhos, já marquei. O quadril, ele vai estar com 1,18, eu deixei ele com 1,25 para deixar sempre uma folga a mais. Então, eu já marquei aqui, deixei aqui meu pontinho, e o que eu faço agora? Eu venho fazendo isso aqui, levo até a barra.
fecho os pontos onde eu marquei, porque é assim que a gente faz a modelagem. Aqui eu deixo a minha cava, subo novamente, faço aqui meu ombro e desço aqui e faço o meu degote das costas, porque essa aqui é a parte das costas. Marquei aqui e aqui onde vai ser a cintura. Tem um zíper na parte central das costas. Vou deixar aqui um zíper, no caso vai ser um zíper de aproximadamente 50. Então, é isso aqui, o nosso vestido. Deixo sempre um pouquinho a mais, porque se precisar, a gente tem tecido para trabalhar. Então, eu deixo sempre mais um pouco. E essa parte que eu risquei, com certeza ela vai ficar para a parte interna do vestido. Então, essa aqui é as costas do nosso vestido. Então, vamos fazendo aqui o corte das costas. Tiro aqui a minha orelha, né? Vou tirando aqui a orelha, a parte de baixo aqui, vou tirando. E vou fazer o corte aqui das costas desse vestido. Pronto, eu já tirei aqui as costas do meu vestido. Eu deixei ele aqui, talvez eu vá fazer aqui uns recortes modeladores nele. Eu não sei ainda, eu vou aguardar para minha cliente, se ela quiser, ainda tenho como fazer. Como eu faço esses cortes modeladores? Vou tirando aqui meu molde. Se eu resolver, eu faço aqui, eu puxo ele aqui, bem dessa altura da cava. E eu marco ele nesse sentido, chego na cintura, ele vai entrar mais um pouquinho e aqui eu sigo reto até embaixo, se eu quiser. Na cintura eu sempre deixo aqui uma entrada dos dois lados, que é onde a gente vai formar aqui a cintura do vestido. Aqui e aqui, aqui. E aqui você pode cortar, se assim você preferir. Se você não quiser, você pode deixar ele assim inteiro, faz apenas uma pence aqui nas costas, né, para modelar a sua cintura. Ou faça o recorte. Você tem duas opções, ou fazer a pince ou fazer esse recorte modelador. Depois a gente coloca ele, posiciona sobre o forro e corta o forro, sempre deixando aqui uma margem a menos da altura da barra. Sempre observe isso. Então, essa aqui já é a parte das costas do meu vestido. Então, ele já está aqui separado. Agora a gente vai trabalhar a parte da frente do nosso vestido. Vamos ver aqui. A parte da frente, ele vai ser cortado em pedaços separados. Ele vai ter aqui ele vai ser cortado em uma parte central, né, que vai ser essa aqui vai ser um molde, a parte central, que vai ser no tecido dobrado, e tem as duas laterais, que vai ser dessa forma aqui, como vocês podem ver, né? Aqui eu vou criar um degote canoa aqui em cima, vou deixar ele assim, um degote canoa, que é esse degote que vai praticamente do ombro a ombro, né? E aqui está
a parte da frente do vestido. São 3 partes, uma parte central, o tecido dobrado ao meio, e 2 partes para a lateral. Então, vou posicionar sobre o tecido para que a gente possa cortar essa peça. Então, pessoal, aqui nós vamos cortar a nossa parte central da frente, que é cortado com o tecido dobrado. Ela vai formar uma peça inteira. Então, aqui eu já posicionei o meu molde sobre o tecido dobrado para que saia uma peça inteira. Já fiz aqui as minhas marcações, a altura da cintura, ela vai estar aqui nesse posicionamento que eu marquei, 40, eu marquei aproximadamente 42 para a altura da cintura. Eu desço aqui mais 20 da cintura, mais 20, eu vou marcar o quadril. Essa aqui está o busto, a marcação, e aqui está o ombro e um degote. Como eu falei que esse modelo ele tem um degote canoa mais aberto, aquele degote mais aberto que a gente faz. O comprimento dele vai estar com deixei ele com 1,23, para que eu possa deixar ele com aproximadamente 1,18, né? Então, é esse aqui. O tecido já está dobrado e eu vou fazer agora as marcações. Eu vou deixar sempre um pouco a mais, vou fechando aqui e levo até embaixo. Subo aqui, faço aqui o contorno onde vai ser o busto, deixo mais tecido e vamos fechando aqui até encontrar a parte do ombro, onde vai ser o ombro. Então, aqui eu já fiz o meu molde, já está marcado, busto, vocês podem ver aqui o busto, a cintura, já está tudo marcado, e a gente faz o corte desse vestido. Lembrando que não é tão difícil você fazer esse molde. Você apenas confere as suas medidas e vai fazendo o seu molde. Então, eu vou começar a cortar. Começo a cortar sempre da parte inferior. Vou cortando. E depois só vai ficar as partes laterais da frente. Lembrando que essa é a parte central do vestido. Todinho tem zibelinho. Eu deixei aqui a parte superior, como vocês podem ver, deixei ela rente, não fiz porque aqui eu vou virar para fazer o meu degote canoa, que ele vai ser, um degote bem alto, mas ele vem aqui nessa marcação aqui. Deixo apenas
uns 5 centímetros aqui, para que eu possa fazer aqui meus cortes modeladores, as costuras, e aqui o degote, ele vai nesse sentido. A gente corta ele nesse sentido. Pronto, aqui está um degote canoa, que ele é bem alto e que ele vai aproximadamente assim, ombro, pega bem em cima onde vai ser adaptado uma manga, porque tem uma mini manga. Então, aqui já está feito aqui a nossa parte central do nosso vestido. Depois, posiciona as peças sobre o forro e corte o forro até uma altura que você deixa aqui. Você corta o forro até numa altura assim, para que a barra, quando você fizer a barra, ela possa alcançar aqui a altura do forro. Então, o forro sempre nessa altura. Aqui já está a parte da frente, como vocês viram. Vou tirar aqui para que vocês tenham ideia como ela fica. Aqui à frente, né? A parte central, o tecido estava dobrado e ele fica, né, dessa forma aqui. Depois vem as duas laterais. Degote, canoa, que ele vai ficar bem rente ao pescoço, né? E aqui está já o nossa parte frente central do nosso vestido. Já tiramos as costas, já tiramos a frente central. Agora nós vamos trabalhar as duas laterais da frente. Vamos fazer isso. Lembrando que a orelha do zibeline fica sempre nesse sentido. A orelha vai estar na barra. Onde vai ficar a barra, vai ficar a orelha. Porque às vezes, quando nós vamos cortar os outros tecidos, a orelha fica no sentido, né, assim, vertical. Né? Nesse caso, ela fica assim no sentido horizontal. Então, é isso. Agora, nós vamos modelar, fazer aqui as nossas laterais à frente do nosso vestido. Então, aqui nós vamos modelar a nossa lateral. Lembrando que esse é um vestido bem simples de fazer, você não vai ter assim, dificuldade para modelar esse vestido. Ele é muito simples, muito rápido de fazer. Muito simples e muito rápido. Aqui está já o meu molde das laterais. Eu sempre tenho esses moldes, eu modelo e eu deixo isso para quando eu vou fazer as peças, eu já tenho os meus moldes modelados. Aqui eu só vou conferir as medidas, se eu precisar diminuir, eu diminuo. Como que eu faço para diminuir? Diminuo, eu faço, eu dobro. Tiro tanto de um lado como do outro. Faço, diminuo o molde. Para aumentar, eu acrescento sempre mais um pouco de cada lado. Então, uns moldes, eles se tornam uns moldes básicos, que a partir desse peça piloto do molde, você pode ou acrescentar, fazer modelos maiores ou fazer modelos menores. Então, vai aí da sua criatividade e saber usar os seus moldes. Eu sempre tenho eles e quando eu preciso, eu já estou com eles prontos, eu só confiro as medidas e a gente não tem assim tanta dificuldade para fazer. Então, aqui está o molde das minhas laterais, né? Da frente, está aqui. Posiciono sobre o tecido. Vou marcar a altura, conferindo. A altura que eu quero deixar, 1,23, que eu estou deixando
cada peça, 1,23. Deixo ele posicionado, já encontrei aqui a minha medida de 1,23. Então, ele é um modelo mid, né? Porque a cliente ela tem uma boa altura, ele é um modelo mid. Ele vai ficar com 1,20, vou deixar ele com 1,20 de comprimento. Então, ele vai ter uma fenda na altura do joelho para baixo, ele vai ter a fenda. Eu já vou tirar a fenda nessa abertura da lateral, da perna esquerda, e deixo a fenda. E ele vai ficar um vestido muito elegante, muito prático. E aquele vestido, viu? Se precisou, ele está à disposição. Ele é uma peça básica mesmo. Tubinho preto em zibelin. Vale a pena você ter uma peça dessa no seu armário, né? Vale muito a pena você investir numa peça dessa. Então, aqui eu já conferi a altura. Faço aqui minhas marcações, como eu falo, eu tô deixando um pouco mais, porque esse modelo, ele é um tamanho G, mas eu vou deixar ele um tamanho GG, tamanho 48 aproximadamente. Vou marcar, aqui está a lateral, o quadril, aqui está a cintura, os dois lados, aqui está a minha cava, que eu vou fazendo nesse sentido, e aqui está o meu busto. Faço isso. Quando chegar aqui na altura, já marco aqui onde vai ser a fenda que eu vou deixar. Então, já tá mais ou menos modelado. Eu só vou conferir aqui o busto desse vestido. Aqui, no caso, ele vai ficar, cada partinha dessa vai ficar com 21, 42, ao total ali, né, as duas peças. Eu vou conferir aqui o busto da minha cliente. O busto dela vai ser 1,25 de busto. 1,25. Eu venho aqui na fita, procuro 1,25, 1,27. Deixo 2 centímetros de diferença. Vou conferir aqui. Então, aqui, uma outra lateral da frente, que vai estar também aqui, que vai vir pra cá. Então, o busto está com folga. Dá pra me cortar nessa medida que eu coloquei aqui, porque ele está com bastante folga o molde. Então, vou fazer aqui o corte da peça. Eu sempre confiro para que a gente não tenha nenhuma surpresa na hora de montar a peça, porque é muito ruim quando você vai montar e vê que as medidas não conferem, não deu certo. Isso é muito ruim. Procure sempre conferir as medidas para que dê tudo certo, e não venha ter nenhuma surpresa, né? Então, aqui já venho aqui, abro aqui as duas laterais, porque essas aqui são cortadas com as peças separadas, são duas peças, uma para cada lateral. Dobrei o tecido, mas eu vou abrir para aqui, esse peso aqui, para que o molde não fique saindo. Usa sempre um pezinho. Eu abri para formar as duas peças. Eu cortei no tecido dobrado, mas eu abri para formar as duas peças da peça. Então, é isso. E não é tão fácil você fazer o seu tudo.
aqui. Então, já tirei aqui as minhas duas laterais. Marcado, cintura, cintura, o busto, tudo marcado aqui. Depois, coloco, tiro o forro, né? E aqui estão as duas peças. Cortei com o tecido dobrado, mas eu abri o tecido para formar as duas peças da frente do vestido. Então, aqui está. Como vocês veem, aqui está as duas peças, né? Tem que ser nesse sentido. E aquela ali que a gente já cortou, uma peça da lateral e a outra peça da lateral e aquela peça do meio que a gente já fez. No caso, esta peça aqui. A gente já cortou. Esse aqui. E aqui é um tubinho degote bem alto, como vocês podem ver aqui, eu deixei ele assim. E ele vai ser nesse sentido. É um vestido tamanho GG, ó, o degote vai ficar aqui bem alto. Aqui a gente vai unir aqui ele vai ficar assim, bem alto. Então, é isso. Duas laterais, uma central. E as costas apenas duas peças. Agora a gente vai modelar aqui uma manguinha, porque ele tem uma manguinha bem discreta. Essa manga assim, que são essas meia manga que a gente fala, né? Então, para mim fazer a peça, eu dobro o tecido aqui, nesse sentido, posiciono ela aqui, sempre com a orelha aqui, né, no caso, ela tá nesse sentido ali, né, a orelha tá aqui para baixo e nunca para cá, ela deu um caimento, fica nesse sentido aqui, a orelha, né? Eu estava cortando as peças do vestido. Então, eu aqui vou posicionar ela aqui. Está aqui no pezinho. Vou fazer aqui minhas marcações. Vocês estão vendo. Frente, costa. Como que eu vou saber onde é a frente e as costas da mão? Você vai dobrar ela bem no meio e você vai ver que a parte das costas, ela tem sempre um espacinho a mais, ela fica mesmo no molde. Quando você faz, você tem que deixar as costas assim, um dedinho assim de diferença da frente, porque as costas ela vai sempre puxar para as costas, então ela precisa de um tecidinho a mais. Na frente você deixa ela mais entradinha assim, né? Então é isso, costa e frente. Vamos cortar, vamos tirar aqui a nossa
manguinha. Essas manguinhas, elas são colocadas até uma altura da cava. Ela não vai até a parte... Ela não fecha lá junto com a cava. Ela é colocada e você deixa a cava aberta, né? Para ventilar bem debaixo do braço, não ficar pegando. A vantagem dessas mangas são isso, né? Ela fica aberta, o braço fica aberto e elas não prende debaixo do braço. Elas são muito... Eu acho elas muito versáteis, muito modernas, né? Então, eu sempre, que possível, eu sempre procuro usar essa manga. Eu uso muito esse modelo de manga. Aqui eu já marquei. As costas eu deixo aqui sempre uma marcação para eu saber onde é, né? A frente ela vai ficar sem a marcação, porque aqui eu já sei onde vai estar as costas. Ela vai ficar assim, né? Eu vou colocar aqui um leve franzido, vou fazer aqui a minha barra e elas ficam dessa forma. Aqui eu faço uma barra, no caso eu vou colocar um forro nela também, né? Faço uma barra, coloco um franzido leve e aqui elas vai ficar na altura. Vou posicionar aqui na casa para que vocês tenham uma ideia. Ela fica assim. Eu vou franzir ela assim, dar um franzidinho nela. Aqui as costas, né? Que as costas tem. Então, aqui no caso vai ser a frente. As costas é onde eu falei que tem essa... Então, eu vou fazer a barra dela nesse sentido. Vai ter uma barra aqui. Ó. Uma barra, né? E a gente vai posicionar ela aqui. Vai ficar essa parte aqui aberta debaixo do braço. Para não prender, você só coloca aqui na cava. Aqui nessa metade da cava. Que você posiciona a sua manga aqui. Faz um leve franzido, para que ela vai ficar uma manga assim, bem estruturada. Então, é isso. Essa parte vai ficar em aberto, né? Para que você possa manusear o braço, né? Não ter problema de prender, de ficar aquele braço abafado, né? Então, é isso. O resto, a gente coloca a zipa e depois vem as montagens da peça, né? Então, eu espero assim que vocês tenham compreendido, que eu tenha passado as informações corretas e que vocês possam fazer aí o seu belo vestido em zibeline, um belo vestido prático, eficiente, que você vai usar muitas e muitas vezes, né? Esse vestido é muito lindo. Deixe sua fenda aí da altura que você quer e faça o seu vestido aí. Eu agradeço muito por assistir os vídeos. Sejam todos, eu agradeço demais, assim, os likes aí que vocês deixam aí, que isso ajuda muito o canal. E muito obrigado, que Deus abençoe vocês grandemente, continue assistindo aqui os nossos vídeos e vamos em frente, confiando em Deus, que nós vamos vencer todas as adversidades dessa vida. Desejo tudo de bom para vocês, um grande abraço, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.